Encerrada esta primeira etapa da reunião, passemos agora ao próximo item da pauta, apreciação de processos. Por favor, senhora Ana Mota, o chamamento dos processos. 15º item da pauta, processo número 00065, 035570/2015-51. Interessado, Central Táxi Aéreo LTDA. Assunto: celebração de termo de ajustamento de conduta, TAC. Diretor-relator, José Ricardo Botelho. Por favor, diretor-presidente, a leitura do seu relatório. Objetivo: proposição de TAC em razão da lavratura de 230 autos de infração em desfavor da empresa Central Táxi Aéreo e de 215 em desfavor de aeronautas a seu serviço. Relatório. A empresa Central Táxi Aéreo Limitada apresentou o termo de ajustamento de conduta à ANAC em 8 de abril de 2013, com o objetivo de adequar as condutas adotadas pela empresa e seus aeronautas às normas da agência. O pedido foi motivado pela lavratura de autos de infração versando sobre violação de jornada de trabalho prevista pelo artigo 21 da Lei 7183 de 84. Em seguida, no dia 17 de maio de 2013, apresentou TAC substitutivo, reduzindo a quantidade de autos de infração objeto do pedido. Em 19 de março de 2015, 1 ano e 10 meses após o pedido, foi determinada a autuação do processo e foi expedida a notificação número 3 de 2015 SPO da ANAC, afirmando que o processo administrativo sancionador seria sobrestado até a decisão sobre a celebração do TAC. Em outubro de 2015, foram juntados aos autos documentos para dar subsídios ao parecer a ser elaborado pelo Superintendente de Padrões Operacionais. Em troca de correio eletrônicos, entre os dias 23 de outubro e 10 de dezembro de 2015, entre a agência e os representantes da empresa, houve a informação de que não havia chegado à empresa a notificação de informações do sobrestamento do processo administrativo sancionador, ocorrendo o reenvio da notificação por correio eletrônico, sem envio, no entanto, da confirmação de recebimento. Em 29 de fevereiro de 2016, a área técnica realizou análise prévia da adequação e pertinência do pedido de TAC, o que ficou consubstanciado no parecer número 2 de 2016 da SPO Rio de Janeiro. Neste parecer, concluiu-se que a proposta não se sustentaria tecnicamente, pois não mitiga o risco à segurança das operações aéreas e disso decorre a falta do interesse público em celebrar o termo de ajustamento de conduta apresentado. O processo foi encaminhado à diretoria para decisão em 4 de março de 2016, sendo trazido a julgamento na primeira reunião de diretoria após a recomposição do quórum necessário para a decisão em decorrência da nomeação dos novos diretores. É o relatório, senhores. Aqui. Alguma dúvida? Diretores? Não? Posso passar o voto? O processo versa sobre pedido de TAC pela empresa Central Táxi Aéreo Limitada, elaborado em razão da lavratura de 230 autos de infração contra a empresa e 215 autos de infração contra os pilotos operando suas aeronaves. Os autos de infração lavrados contra os pilotos, no entanto, não podem ser passíveis de análise por meio do instrumento de TAC apresentado, em razão da ausência de procuração que legitime o pedido em nome dos aeronautas, conforme previsão do artigo 6º, inciso 2, da Lei 9784 de 99. Vale ressaltar que a assinatura de instrumento com diversos atores simultaneamente ensejaria que o descumprimento por um dos atores alcançaria todos os demais, ainda que, por exemplo, o aeronauta não estivesse atuando em nome da empresa. No caso específico, o TAC proposto não estabelece qualquer obrigação para os aeronautas das empresas, o que se apresenta desproporcional e não atende o interesse público tutelado, uma vez que os autos de infração foram lavrados tanto contra a empresa como também contra os aeronautas. Ao analisar o texto da proposta de TAC, especificamente as razões apresentadas pela empresa em suas considerações preliminares, encontra-se a argumentação de que a celebração atenderia ao artigo 170 da nossa Constituição Federal, por viabilizar
a continuidade das atividades empresariais e econômicas, uma vez que a aplicação da sanção multa inviabilizaria o exercício das atividades da empresa. É importante notar que a empresa não anexou ao pedido de TAC contrato social, balanço patrimonial e outros documentos aptos a demonstrar que a aplicação da sanção multa, de fato, inviabilizaria o seu exercício, embora este fato tampouco seja determinante para a celebração do termo. O interesse público é pautado indubitavelmente pelo estímulo às atividades econômicas, o que cumpriria as previsões constitucionais do artigo 170, como citado pela requerente, mas também pela prestação de serviços aéreos com garantia de segurança, protegendo a integridade física dos passageiros, dos habitantes das áreas sobrevoadas, bem como das propriedades privadas em solo. Os fatores humanos são determinantes para evitar a ocorrência de acidentes. A extrapolação de jornada de trabalho pode gerar fadiga, que é fator de risco em atividades que exigem concentração. É o que indicam estudos da área de aviação, como apresentados em livros aqui que descrevo no relatório e no voto, que contribui para a maioria dos acidentes aéreos e que dizem respeito a erros humanos. Cerca de 79% dos acidentes fatais na aviação geral dos Estados Unidos, como comparativo, em 2006, foram atribuídos a erro de piloto. A fadiga é um dos fatores que pode acentuar a ocorrência de erros, por provocar, por exemplo, desorientação espacial. No relatório do CENIPA sobre o acidente envolvendo situações dentro do país em 2014, há explicações detalhadas sobre o fenômeno, também descrito no voto. O objetivo da minuta de TAC apresentada pela empresa anuncia que o instrumento visa adequar a conduta da empresa às normas da agência. No entanto, não especifica objetivamente qual seria a conduta que pretende adequar e qual seria a norma de regência. O TAC é instrumento apto para tutelar o interesse público, em situação que se entende que há prejuízo maior à sociedade caso não seja firmado, o que, no entanto, não fica demonstrado na definição do TAC aqui proposto. A empresa estipula o envio de relatório trimestral, contendo dados de voo e jornada de tripulante durante um ano, a contar da assinatura do termo, como medida adequada à reversão da situação que ensejou os autos de infração. A área técnica pontua que o envio de dados sobre atividades da sociedade regulada e seus empregados não tem força para modificar nenhuma conduta. A sociedade, tampouco, oferece qualquer compromisso de fazer ou deixar de fazer por parte dos aeronautas da empresa. O mero envio de relatório que comprove o atual cumprimento das normas não é meio adequado para eximir o requerente das sanções decorrentes do descumprimento anterior. A cláusula 4ª da minuta proposta estabelece que o descumprimento do TAC ensejaria a aplicação da penalidade no valor de R$20 mil. Ocorre que os autos de infração somados têm como valor base de até R$ 3.375.000. A proposta de penalidade oferecida pela Central TPX é referente a apenas um único auto de infração. No caso analisado, foram apresentados 230 autos, além de 215 em desfavor de terceiros, o que torna a proposição totalmente desproporcional. O valor estabelecido para a penalidade por descumprimento do ajustamento não pode ser inferior ao valor total transacionado, que é o que prevê o artigo 6º, parágrafo 2º da Resolução 199/2011 da Agência. A referida resolução estabelece 2 tipos de penalidades que o TAC deve conter obrigatoriamente: as penalidades decorrentes de atraso no cronograma e as decorrentes do descumprimento do TAC. O TAC proposto estabeleceu apenas multa em decorrência do descumprimento do TAC, mas não por atraso no cronograma, que é considerada essencial pela norma vigente. O proponente demanda também que a tramitação dos processos seja suspensa até o fim do período de vigência do TAC. Essa previsão, embora encontre respaldo no artigo 6º, parágrafo 5º da Resolução 199, não preenche os requisitos também previstos na norma, que condiciona a suspensão de processos administrativos, a demonstração da excepcionalidade e a fundamentação da medida. O TAC não é meio de defesa das multas decorrentes da aplicação do auto de infração,
menos ainda expediente protelatório para esquivar-se da incidência de sanções. O TAC deve ser sempre orientado pelo interesse público. O descumprimento das normas dá, evidentemente, ensejo ao pedido de TAC, quando haja proposição de correção de conduta e quando se entender que a medida atenda, como já dito, o interesse público. Em face das análises apresentadas e seguindo o parecer apresentado pela área técnica, voto contrariamente à assinatura do termo de ajustamento de conduta com a Central Táxi Aéreo, pois não foi evidenciado o interesse público na celebração do referido termo e não houve o cumprimento de requisitos essenciais estabelecidos pela Resolução 199 da ANAC. É como voto, senhores. Diretores. Deixa eu... Acompanho o relator. Acompanho o relator. Aprovado. Aprovado. Por unanimidade, proclamo o resultado.